ou quando precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre algum tema específico disso aí. Então vamos lá para a questão. Primeiro, Deus é um ser espiritual, não é? Ele é espírito. Então, para ele se revelar a nós, também tem uma questão que ele deve agir. Como? No termo técnico a gente chama de teofania. O que é teofania? Tá? A teofania. Teofania é quando Deus se apresenta a nós visivelmente. Lembra do Moisés? Como é que Deus se apresentou para Moisés? Em forma de uma sarça que ardia e não se queimava. Obrigado, Lidiane. Você é benção demais. Obrigado, gente. Desculpa, viu? Me perdoe mesmo. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos pegar pelo menos esse resto de aula aqui. Tá? E do grego, teofania, que é a palavra formada por theos, que é Deus, tá? E phainos, ali é PH, é phainos que fala, tá? Que é aparecer. Quando Deus aparece, Deus se apresenta. No Antigo Testamento é muito comum nós vermos o termo o anjo do Senhor, em letras maiúsculas, ou letra maiúscula, as primeiras letras, o anjo com letra maiúscula e o Senhor com letra maiúscula. Esse o anjo do Senhor é a presença visível de Cristo, ou do próprio Deus, ou a manifestação teofânica do Espírito Santo, teofania, né? Theos, Deus, phanos, ou phainos, né? Que é visibilidades, aparecer, ser visível. Então, é perceptível aquilo que a gente olha e consegue ver Deus ali na sua frente, né? E ele se apresenta do jeito que ele quer, da forma que ele quiser, como um anjo, como uma sarça ardente, como uma nuvem de fumaça, como uma coluna de fogo. Não é assim que ele aparece? Isso chama teofania, Deus se apresentando a nós de alguma forma para que nós possamos contemplar ele visivelmente. É o próprio Deus, é a presença dele, não é ele, irmãos. Ele é tão maior do que tudo isso, mas é a presença dele se manifestando para nós, tá? É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária, não permanente, que é normalmente visível por Deus. Por exemplo, a sarça está lá queimando até hoje? Não. Foi durante um pequeno tempo. Depois, a nuvem a nuvem que guiava o povo pelo deserto, aquela grande nuvem está lá ainda. A coluna de fogo está lá ainda. Então a teofania é isso, é Deus se apresentando visivelmente na hora que é necessário de alguém conversar com ele, falar com ele visivelmente. Então ele se apresenta para reforçar a fé daqueles que precisam contemplar a Deus, tá? E também tem a outra questão, falamos de teofania. Então o que é teofania? Deus aparece. Deus aparecendo visivelmente. Tem um outro que chama epifania, tá? O que é epifania? É quando você menos espera e faz assim, ó. Deus aparece, desaparece. Tchum, tchum. Você fala, uai. É a presença de Deus, a manifestação. E isso é a glória dele se manifestando. É um raio. Você vê um raio e ele some, você fala, foi Deus que passou. Chama epifanos, tá? Que é epifaneia também, que é epifania. O que aparece de repente, ou a manifestação repentina. A igreja será arrancada daqui epifaniamente. É assim que fala, tá? Com epifania. Mais rápido que o piscar de olhos. Isso é epifania. Eu vou quebrar isso aqui ainda. Acho que eu não estou gostando desse negócio, não. Agora eu jogo ele no chão. Então, o que é a teofania? É diferente da epifania. A teofania é quando ele se apresenta e tem tempo de conversar, falar, fica ali por algum tempo. A epifania é quando ele passa. Deixa eu te falar uma hora da epifania. Moisés estava no Horebe, o monte de Deus, ou o monte Sinai. Lá em cima, ele falou assim, eu desejo ver a tua presença. Aí teve uma epifania. A Bíblia diz que Moisés olhou e uma brecha Deus passou. A glória dele fez assim, ó, tchum. E o que aconteceu com Moisés? Caiu em coma, quase morreu, irmão. Ficou ali em coma um tempão. Deus só não deixou ele morrer.
Porque a glória de Deus é tão forte e o pecador não suporta ver. Um homem não em pecado, mas um homem filho do pecado, um pecador, não precisa nem estar pecando, mas nós não suportamos a presença de Deus visível ou a glória dele na nossa frente. Tem que ser uma coisa epifânica. Muito rápido, para que você possa... É igual quando a gente é eletricista, aqui ó, o eletricista também igual eu não tenho um alicate, eu não tenho, aliás, um teste, não tenho nada para testar se tem energia no fio ou não. O que eu faço? Enfia o dedo e leva um choque. Exatamente. Só que não é dessa forma. Eu pego o fio descascado, coloco ele e bato a costa da minha mão assim, ó. Aí eu vou sentir o beliscão. Eu falo, tem energia. É uma epifania, é muito rápido. Porque se eu pegar nele assim, o que acontece? Meus nervos enrolam aí eu grudo. Por quê? Porque na hora que eu levo o choque, o dedo a mão enrola, os nervos enrolam, e segura. Eu sei que pôr a coisa na mão que faz isso, ó. Tum. Você sente o choque e faz isso. Você entendeu? Eu só estou dando um exemplo chulo de epifania. Epifania é quando Deus passa rapidamente que não te deixa morrer. Mas a gente cai. Leva um choque tão grande que tu... Deu, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. Isso é a casa de vocês. Eu só sou um servo. Então, é disso que se trata. Né? Em que a teofania difere da epifania? Então é aquilo. Né? Tanto a teofania quanto a epifania pode se referir a um tipo de manifestação de Deus, a presença dele. Uma muito rápida e outra mais demorada. Né? Dentro desse estudo teológico, a maior diferença entre a teofania e a epifania está no fato de que, quando a teofania se refere à manifestação temporária de Deus, a epifania refere-se à manifestação permanente de Deus. Como é que é isso? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Como aquele raio que eu te falei, aquele choque. Pronto. Aí acabou. A encarnação de Cristo é algo que foi tão rápido, tão maravilhoso. E assim, quando nós aceitamos a Jesus, a transformação ela é imediata. A paz vem de uma forma tão rápida, tão instantânea, que as pessoas olham e falam, é você mesmo, irmão? O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa pessoa? Sabe? Eu estava morto e alguém veio com aqueles dois aparelhinhos e fez assim, ó. Pum! Pronto. Nasci de novo. Puf! Pronto. Resolvido. Eu estava morto, o Senhor me reviveu numa epifania. Jesus ele veio para transformar as vidas, mas é imediatamente. Não é amanhã. A Bíblia diz que essa manifestação tem que ser num tempo que se chama hoje. É algo imediato. Né? Tem outra expressão, não é para a gente entender. Expressões que vocês nunca ouviram se brincar. Essa aí, o que está escrito ali? Antropomorfismo. É quase falar em mistério, né? Antropomorfismo. O antropomorfismo, tá? É o estudo. O que é o estudo da teologia dentro desse antropomorfismo, tá? Do grego antrófos, né? Que é antropos, que é homem, tá? E morfé, que é morfar, né? É transformar, mudar. Ele já viu aquele Jaspion, hora de morfar, quer dizer, hora de transformar de uma coisa para outra. Ah, é o morfo, né? É transformar em uma forma, uma figura diferente, um aspecto. O que é no interior vai refletir no exterior. Quando nós andamos pela rua e damos de cara com a casca de banana no chão, o que tinha dentro da casca? Não é? Não era abacaxi, não? Mamão? Então, o que existe no interior vai transformar o exterior. E as pessoas vão reconhecer através da sua aparência o que você tem dentro. Refletir a glória de Deus é mostrar o que vocês têm dentro de você. E tem gente aí que não mudou nada, irmão. Veio para a igreja, saiu para a igreja, mas entra e sai da mesma forma. Você olha e fala assim, isso aí não mudou não. Mas tem outros que vêm, quando sai, as pessoas falam, é você mesmo. Está diferente. Mudou tudo. Né? Então significa literalmente, de forma humana, é a ideia de que Deus tem algumas espécies de formato similar à anatomia humana também. Primeiro, ele habita em nós, mora em nós.
E segundo, se Deus é Deus, eu tenho certeza que olhando para cada um de vocês eu consigo contemplar Deus na vida de cada um. Sabe por quê? Porque você é imagem e você é semelhança. Nós somos imagem e semelhança. Tá? Então vamos para uma forma mais direta. Eu estou aqui só dando glória aqui, enquanto a outra escreve ali. Eu gosto de... Mas guarda. Eu vou guardando aqui. Guarda. Porque assim, você fala com as suas palavras, eu vou colocando no meu entendimento. Muito bem. Tá? Então vamos lá. O antropomorfismo aparece comumente no Antigo Testamento, não no Novo. Tá? Aparece também no Novo, mas não da mesma intensidade. Né? Porque ali Deus é apresentado no Antigo Testamento de algumas formas. Primeiro, forma humana. De forma humana. Êxodo 13:15, Números 12:8, né? Fala dos pés, das mãos, do olho de Deus. Vai falar das formas humanas de Deus. Viu o olho de Deus, Moisés, ele consegue contemplar. Daquilo que eu estava falando de Moisés, é aí no capítulo 15, no capítulo 12 de Números, 15 de Êxodo e 12 de Números. Né? Em Gênesis, lá no capítulo 3, por exemplo, Deus vai falar das mãos de Deus. Contemplar as mãos. Então são formas humanas que Deus aparece. Até que um dia ele veio em forma humana completa. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Né? Jeremias fala do coração de Deus. O salmista fala dos rins. Dos rins. É brincadeira? Mas só que, claro, que é alegoria, né? E além atribuímos a Deus algumas qualidades, tá? De emoções humanas, como amor, como alegria, como tristeza. Onde fala que Deus se entristece? Não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito não é Deus? Então fala que Deus também se entristece. Tá? A ira de Deus, Deus se ira, se irrita. Deus ama, Deus alegra. Deus também não só ajunta, mas ele também afasta. Tem tudo isso na Bíblia. Tá? São alguns sentimentos humanos que mostramos que Deus tem, embora Deus seja Espírito. Mas os sentimentos de Deus estão em nós porque ele soprou esse sentimento dentro de nós, através do seu Espírito. Tá bom? Glória seja dada ao nome do Senhor. Você está bem, Samuel? Graças a Deus. É considerado um arrependimento quando Deus ele falou que Jeremias ia morrer. É Jeremias? Não. Ezequias. Sim, aí depois ele se arrependeu, deu bastante. Não. Ele não se arrependeu, não. Deus não se arrependeu, não. Vamos lá no começo do que eu falei. Lá no começo. Deus, ele está fora do tempo. O tempo para Deus não significa nada. Mas ele morreu? Não. Ezequias morreu. Morreu sim, naquela época não, então aquele que fica hoje. Então, mas ele morreu. Por exemplo, Deus falou assim, vai lá, Jonas, e fala para Nínive que eu vou destruir Nínive. Pode falar para o rei, falar para ele, eu vou destruir agora. Destruiu. 100 anos depois. Porque já estava decretado. Você vai abrir Naum, no capítulo 1 e 2, você vai ver. O profeta Naum vai falar da destruição de Nínive. 100 anos, 102 anos, 106 anos depois. Deus não muda. O tempo para Deus é inerte. Deus prometeu, de ti farei uma grande nação. Abraão viu a nação? O máximo que Abraão viu como avô foi Jacó e 12 filhos. E a Bíblia diz que para entrar no Egito foram 70 pessoas. 70 pessoas é família, não é uma grande nação. E a grande nação chegou. Deus é inerente ao tempo. Ele é fora do tempo. O tempo para ele não significa absolutamente nada. Para nós, sim. Nós temos pressa, Deus não. A gente é limitado, a gente tem que... Isso. Nós temos pressa, Deus não, porque o pecado fez isso conosco. Se não fosse o pecado, nós não tínhamos pressa de nada, irmão. De nada. Nós seríamos eternos. Então é assim. Não sei se foi convincente a minha explicação, mas é a verdade. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Deus não tem problema com isso, não. Ele deu mais uma chance, isso é a verdade. É o que eu falei lá, aquele dia que a senhora foi também, né? Você, a senhora, minha irmã, a minha irmã foi conosco, né? Conosco, lá no Pastor João. Uma semana depois ele morreu. Eu vi. Uma semana, nós fomos na segunda, na outra segunda ele faleceu. Foi na quarta-feira. Nós fomos na segunda. Nós fomos, vocês viram para a aula, foi na quarta, mas foi na outra semana. Foi na outra semana. O que acontece? Né?
Nós fomos lá e eu falei para ele, vou estar aqui testemunhando, mas eu falei para ele quando eu fiquei com ele no hospital, eu falei, pastor João, o senhor está tendo uma oportunidade ímpar, que quase muita gente não tem essa oportunidade. O senhor já sabe que Deus vai te levar. O senhor não vai viver mais. Mas Deus te deu a oportunidade de se apegar ainda mais a Ele, se arrepender de alguma coisa que ficou para trás e chegar limpinho no céu. Porque se eu tenho alguma coisa, eu saio daqui agora, por exemplo, eu tenho tanta coisa para me arrepender e pedir perdão, irmão, aí sai ali fora, o cara vai me assaltar, dar um tiro na minha cabeça, que oportunidade que eu tive. Mas Ezequias, e aí eu vou aí, Ezequias, Deus levantou o profeta e falou, vai lá, mas isso foi porque Deus não precisava de levantar o profeta, não falar nada para ele não, era só matar ele. Porque Deus é que mata. Aí Deus falou assim, vai lá, profeta, e fala para Ezequias, eu vou te levar hoje esperando a reação dele. Qual foi a reação dele? A Bíblia diz que ele virou para a parede, nem se levantou, virou para a parede, chorou muitíssimo e falou, Deus, ainda não, eu preciso fazer uma ação e tal. E Deus falou assim, tudo bem, vou te dar a oportunidade. O que é que ele fez com a oportunidade desses 15 anos? Entregou todo o reino para o inimigo, mostrou o que tinha, ele desperdiçou, os 15 anos não adiantou nada, Deus deu a oportunidade, o homem desperdiçou. Embora ele foi um dos reis mais fiéis a Deus, porque ele era exatamente um segundo Davi, ele era bem parecido com Davi, é o mais parecido com Davi que tinha, mesmo assim, ainda falhou com Deus no final. Então Deus dá uma oportunidade, às vezes, para uma pessoa, de falar, olha, você não vai viver mais do que essa semana, não. Por quê? Qual foi a palavra de Deus para Ezequias? Isaías chega para Ezequias e fala assim, Ezequias, Deus manda te dizer que hoje mesmo Ele te levará, arruma a tua casa. Deus falou, vai lá e conserta tudo que você tem de dependência, porque eu vou te levar hoje, eu quero ser comigo. Deus estava chamando para ficar com ele, falou, olha, para ficar comigo você arruma tudo que está de dependência aí, deixa tudo organizado. Vai lá, conversa com seus filhos, pede perdão para quem você tem que pedir perdão, conserta, faz o que você tem que fazer. E ele chorou e Deus deu mais 15 anos. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos que olhar sempre por essa ótica, que o que Deus está fazendo é melhor para nós. É um melhor para nós, é muito bom. Né? Então, qual a diferença entre a imanência e transcendência de Deus? Existem esses dois termos também. Tá? Bom, primeiro, a imanência de Deus está presente naquilo que é ativo, tá? Dentro da sua criação, dentro da raça humana. Como assim, pastor? Mesmo quem não crê, mesmo quem não tem fé, mesmo quem não obedece a Deus, a influência de Deus está em toda parte. Está mesmo nessas pessoas desobedientes, Deus está agindo lá. Eu costumo dizer que o pior miserável, o cara mais vil dessa terra, o estuprador, o bandido, que não tem nada pior do que estupro e assassinato. O Espírito Santo está juntinho com aquela pessoa, do lado dela. Hã? Não, e o Espírito Santo está do lado, só esperando, sabe o quê? Que essa pessoa que é tão ruim, abra a boca para que ele saia do lado e passe para dentro. Senhor, eu me arrependo. Pronto, pode ser a pior pessoa desse mundo, ainda há tempo. Senhor, eu me arrependo. Aí o Espírito Santo que está do lado passa a habitar dentro. A Bíblia diz que Deus ele preserva, ele aumenta, ele dá longevidade ao ímpio para que ele se converta, mas ele não que ele tenha prazer, mas ele se satisfaz com a morte do ímpio. Para ele é suficiente quando o ímpio, não o justo, perdão. Para ele é suficiente quando o justo morre, porque o justo, quando ele morre, ele tem um destino. Mas o ímpio, irmãos, é a morte eterna. Então ele dá longevidade para que o ímpio se converta, se transforme, reconheça quem é Deus. Posso falar só um minuto? Pode falar. Eu presenciei isso aí, e você vê que faz muitos anos, até hoje ficou na minha mente gravado, que eu não consigo esquecer. Mas assim, serve de aprendizado. Eu vi, porque você sabe que bandido, ladrão tem para todo lugar. Com certeza. Está todo mundo misturado mesmo. Você olha para o lado para o outro, você não sabe quem é certo. Não tem jeito, sabe? O caboclo vinha correndo de um assalto, estava armado. Aí acabou. Toma tiro e pegou lá o tiro dele. E ele vinha correndo assim por detrás, assim, passou próximo da minha casa, subiu no caminho e foi morrer lá ali na frente. Um colega meu, conhecido, levita da casa do Senhor, correu lá no vagabundo que estava morrendo esticadinho debaixo do poste.
Meu amigo, você quer aceitar Jesus? Você se arrepende dos seus pecados? Você quer aceitar Jesus e entregar sua alma? Deu oportunidade para ele. O vagabundo aceitou, veio aqui ao lugar do poste, cara. Morreu mesmo ali. Será que ele foi para o céu? Eu sei não, só sei que eu fiquei parado sem ação. Porque eu não tenho certeza. A parte foi feita, ele pode ter aceitado, a parte foi feita. Aí é que está a minha dúvida. Será que ele foi para o céu? Sabe por quê, irmão? Porque Deus não negocia a salvação. Sei, mas Deus não negocia. Aí é que está. Eu deixo a dúvida. Quem vai saber disso é Deus. Mas Deus não negocia a salvação. Eu quero aceitar Jesus só porque eu estou morrendo. Será que vai para o céu? É esse que é o problema. Tá? O ladrão na cruz, ele teve a oportunidade, ele não tinha morrido ainda, e ele pediu perdão para Jesus e ainda pregou para o outro. Falou assim: olha, você não sabe o que você está falando não, viu? Esse homem aí é justo, mas nós merecemos estar aqui. Esse aí teve oportunidade, esse aí pode ser. Mas eu não sei. Agora, a nossa parte nós temos que fazer. Aquele moribundo que está lá, cuspindo sangue, não consegue nem falar, tem na consciência, eu não sei. Ele pode ser alcançado por Deus, sim. Então nós fazemos a nossa parte. Agora, pode ser que nós não encontremos ele lá no céu. Mas pode ser que encontremos. Então tá aí. O arrependimento de coração, de fato e de verdade. Saber assim, eu mereço isso mesmo, eu mereço morrer, mas Senhor, me perdoa. Igual o ladrão da cruz fez. Se der tempo para isso, acredito que ele possa ser salvo. Agora, se ele pensar assim, ô Senhor, aí é Judas, né? Ô Senhor, me salva porque eu estou morrendo. Não sei, viu? Está negociando aí, eu não sei. Amém? Você concorda ou não comigo? Tá? É um pensamento meu, irmãos. Porque isso não cabe a mim nem a você. A salvação ela pertence a Deus. Nós não sabemos quem vai estar lá ou quem não vai estar. E é uma surpresa muito grande a gente chegar lá, viu? Vai ser uma surpresa muito grande a gente conseguir chegar lá. Eu sei que a gente tem convicção de que estamos salvos. Não somos. Porque o amanhã pertence a Deus. Mas que nós estamos salvos agora, nós temos convicção. Mas para nós chegarmos lá, irmão, se Jesus não vier agora e nos levar, nós não formos para lá agora, com essa convicção, amanhã eu não sei não, viu? Nós podemos ir para o inferno. Então, a Bíblia diz, olha, guarda o que tu tem. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Continua firme. Arrisca aí. E lá no Antigo Testamento, nas Lamentações de Jeremias, existe uma palavra que diz assim, olha, coloca a boca no pó para ver se ainda há esperança, porque o pecado é tão grande da humanidade que nós não temos certeza. Ali está dizendo que nós não temos certeza disso. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Jesus é salvação. Se você aceitou a Ele, a possibilidade de você ir para o céu é 99,9% de certeza. Mas tem um pontinho de 1%, porque nem o coração do homem, nem ele mesmo conhece. É verdade. Então a notícia boa é que nós temos essa possibilidade quase que absoluta de chegar lá do céu. Então vamos continuar com essa certeza. É melhor ter 99,99% de chegar no céu do que 90% só. Tenha esse. Eu não digo que é 100% não, porque eu conheço nem meu coração, irmão. Para ir para o céu tem que ter milhões. Lembra do Pedro? Sim, soldado. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, o diabo está se andando contigo como quem faz com trigo. Rapaz. Aí Pedro falou assim: que isso, Senhor? Não, eis que, olha, você vai me negar. Você vai me negar, viu? Antes que o galo cante, tu me negará por 3 vezes. Não é o galo que vai cantar 3 vezes, não. O galo só cantou uma. Fala assim, ó, antes que o galo cante, no primeiro não, na terceira vez que ele negou. A Bíblia diz, antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. 3 vezes. Ele fala assim, quem eu, Senhor? De jeito nenhum, eu sou um cabo, aqui ó, meu facão. Eu não vou te negar de jeito nenhum. Irmão, apareceu uma mulher com uma vassoura varrendo a rua. Varrendo ali na frente da estalagem, disse que ela estava lá e falou assim, olha lá, aquele é um deles. Ele, eu não, é um deles. Ele, não, eu não sou não. Aí a Bíblia diz que vem um outro camarada andando e fala assim, é sim, ele é um deles. Ele, eu não sou não. Aí o soldado fala, tu és um deles sim. Negou 3 vezes, não sou eu, é o galo. Cucurucucu. É assim, é. Pronto. Aí foi a hora que ele falou assim, gente. Aí ele lembrou, falou, olha, viu, irmã?
Ele lembrou, falou assim, eu neguei, neguei e neguei. E o galo cantou, igual Jesus falou. E a Bíblia diz que ele caiu em pranto e em choro. Ele conhecia o coração dele, ele não falou isso por jogar a boca para fora, não. Ele falou assim, eu sou caba-macho, rapaz, não te nego de jeito nenhum, pode botar a faca no meu pescoço que eu não te nego. Bastou 3 pessoas falar, ninguém ameaçou ele com faca de morte, de nada, só foi falar e ele negou. Você conhece seu coração de verdade? Esse é o problema, nós somos provados todo dia, viu? Todo dia. Pois é, a imanência de Deus significa que Deus faz grande parte da sua obra por intermédio de meios naturais. Da ciência, daquilo que acontece no dia a dia. Ele fala através de uma criança. Ele faz isso. Não se restringe a só milagres, não. Coisas naturais, abre uma porta. Hã? Deus fala através de livramento. De livramento, de tudo isso, irmãos. Tá? Ele chega a usar pessoas descrentes, comuns, como Ciro. Ele diz, meu servo Ciro, meu ungido. Uma vez, eu já contei isso, que eu via do Residencial Paraíso, eu pastoreava lá, irmão, uma lama naquele Residencial Paraíso, não tinha aquelas calçadas, nada, era uma lama terrível. Eu pastoreava lá, e um dia eu descendo na chuva, irmão, de noite, de pé, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu descendo lá de noite. Aí passei ali naquele canal lanche ali, do lado da igreja católica, aquele negocinho que hoje é carne de sol ali. Tinha uns bêbados, uns mendigos que dormiam ali de madrugada. Eram às 11 horas da noite, eu estava descendo. O culto acabou 9 horas, 9 e pouco. 11 horas eu estava descendo de pé. Ainda atendi umas irmãs descendo de pé. Falei, quer saber? Eu vou entregar a chave para o pastor Aguimar, vou acabar com isso, vou dirigir mais a igreja não. Misericórdia, não sei o quê. Quando eu passo lá, um mendigo levantou, levei um susto, ele puxou a coberta, levantou, ei! Eu falei, opa! Tem um dinheirinho aí? Eu falei, tem não. Ó, desse jeito, Deus mandou te dizer, ó, não desiste não, viu? Não para. Eu falei, quê? Rapaz, eu caí em choro e vim chorando lá até aqui. Eita glória. A Lidiane lembra daquele tempo. A Lidiane era membro lá comigo, naquela lama, naquele negócio. O pessoal quebrava os vidros, jogava pedra, ela era na igreja. Era um negócio terrível aquilo ali, irmão. Uma luta. Tinha a Lidiane mora lá. Ela foi membro lá quando eu pastoreava. Ela me ajudava muito lá, me ajuda até hoje. Graças a Deus, acabou de ajudar com um negócio aqui da live. Ela lembra, tinha uma mulher lá, que ela era como se fosse um condomínio ali, ela comandava ali, ela via dizendo daquela igreja lá, falando mal, e fazia reunião, e queria acabar com a igreja. Era um negócio complicado, irmão. Ali não era fácil não, e eu disse, falou, quer saber? E os crentes, irmão, os crentes, tinha uns que eu vou te contar, viu? Hã? Era uma benção, era uma benção. Então, era um negócio abençoado, tá? Ele chamava de meu ungido a esse Ciro. Tá? Isso aí era a imanência, mas aí a transcendência. O que é a transcendência? Esse significado de transcendência é que Deus não é limitado, ele transcende, ele vai além dos limites do nosso pensamento, da nossa vida. Tá? Ele vai além dos limites da nossa capacidade de entender, de compreender, de saber quem é Deus, a santidade, a bondade, tudo isso. Eu ainda tenho meia hora ainda com vocês, viu? Vocês vigiam. Manda esse povo parar de te chamar aí. Para de chamar aí, né? Então, irmãos, a santidade vai além. A santidade, irmãos, ela faz isso. A verdade, a revelação de Deus, o conhecimento, o poder é infinitamente maior que qualquer coisa natural do ser humano e qualquer coisa que aconteça, que venha. Então essa é a diferença, a imanência e a transcendência. Deus, ele transcende, ele vai além, ele é mais do que qualquer uma dessas coisas, tá? Então nós vamos falar dessas doutrinas de Deus. O que Deus ensina? Porque a doutrina é ensinar. O que Deus nos ensina? Porque a palavra de Deus já mostrou que ela ensina como nos comportar, como proceder, como ser diante de Deus, diante de Deus. Agora, o que Deus ensina a respeito da nossa fé? Aí é que é. Nós vimos na primeira aula a bibliologia, de como a Bíblia mostra o nosso comportamento e faz com que ele seja, né? Aí Deus, Tito diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, a doutrina sã, curada, a doutrina que é aquela que é perfeita, tá? Então as doutrinas, nós falamos isso, eu vou fazer para nós inculcarmos, botar na mente, né? Significa o ensino normativo, terminantemente, como a regra de fé e prática. É a palavra, tá? Ela é a nossa regra de fé e prática. Então vamos lá esse gráfico aqui,
Tá? A origem das doutrinas. As doutrinas, elas são a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. A Bíblia mostra essas três doutrinas. Aquilo que Deus ensina, aquilo que o homem acha que sabe e aquilo que o diabo faz para seduzir as pessoas. Tudo isso é ensinamento que precisamos ter, tá? Em nossas vidas. Tem ali alguns versículos, eu não vou ler para ganhar tempo. Depois você pode até buscá-lo, mas tudo vai falar sobre isso. Qual a importância de termos essas doutrinas em nossa vida? Tá? Nenhum furo. Isso aí é... Lembra do filme As Bruxas de Salem? Sim. Pronto, elas falaram isso. Essas bruxas falaram isso dentro do filme. Nenhum furo na teologia ou no conhecimento de Deus pode ser considerado pequeno. Nada que venha da Bíblia pode ser considerado pequeno. Nada vez nada. Não, isso aqui é coisa do homem. Isso aqui é só nada que tem na Bíblia, nem uma palavra, porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Já falei isso. Ela é o quê? Ela é a própria palavra. Então, nada que tenha nela é fora de Deus. Tudo aqui é Deus. É o verbo vivo, é a palavra viva. Ela é viva porque ela é a nossa prática de fé. É o manual da nossa prática de fé. Nós devemos praticar a palavra. Tá? Olha a diferença entre doutrina e costume. Doutrina não é costume. Os costumes precisam, sim. Os bons costumes, eles devem ser respeitados através da obediência àquele que é líder espiritual sobre a nossa vida. Por exemplo, o pastor Egmar vai falar sobre uso e costume na igreja, eu tenho que obedecer esse uso e costume. A regra da obediência é a melhor coisa que tem. Lá na igreja do Ivan, como é que é o nome do seu pastor? Eu me esqueço. Carlos Eduardo, o que ele traz como ensinamento fora da Bíblia, dentro da igreja, tem que ser respeitado, desde que não seja pecado. Nós temos que obedecer, isso é obediência. Então, o que é? A doutrina, ela é algo de Deus, é divina, vem de Deus. O costume é humano, eles mudam. O que é a doutrina é imutável. Desde Gênesis até Apocalipse não vai mudar, pecado sempre será pecado. Os costumes, eles mudam. Eles mudam. Samuel e Ivan com manga de camisa aí, ó. Há 40, 50 anos atrás, você entrar dentro da igreja disso, o pastor manda voltar e botar uma blusa de manga comprida e botou até aqui. Mudou o costume? Mudou. Mas Deus mudou? Não. E é indecente? Não. Era no passado, hoje não é mais. E não é mesmo. Não tem nada demais isso. Nosso pastor mandava botar saia de costura. A doutrina, ela é universal. O que quer dizer? Em qualquer país, em qualquer lugar, onde tiver um crente, a doutrina ela vai ser a mesma. O ensinamento bíblico é o mesmo. O costume ele é local. Os caras lá da Escócia, lá na Copa, eles não estavam de kilt? O que é kilt? Uma saia. E debaixo da saia o que tem? Nada. Eles não usam nada. Cueca, nadinha, nada. Usa o bicho solto. O kilt é assim. E alguns pastores lá usam o kilt dessa forma também, porque é costume local. Eu fui missionário no Acre e trabalhei com índio. E tem um pastor lá, dos Kaxinawá, da tribo dos Kaxinawá, ele é pastor e é índio, ele usa um pedaço de bambu desse tamanho na orelha aqui atravessado, grosso assim, um buracão tipo alargador, e aqui aquele pratão na boca, aquilo fede, aquela baba, e é o pastor. Por quê? Porque aqueles símbolos simboliza de qual clã ele é dentro da tribo. É o costume deles. Lá em Israel se usava. O tipo de laço que usava aqui no cinto e amarrava, o tipo de cor de cada roupa, dizia qual tribo era o costume. Isso mudou? Mudou. Hoje o pessoal usa terno e gravata. Pastor é bom usar terno e gravata, não é? Quem criou a gravata? Um homossexual francês. Aquele adorno que é uma gravata, aquilo foi criado por um homossexual francês. No século XVIII. 19, 18, 1700 e alguma coisa, 1800, aí usava gravata, borboleta, amarradinha e tal, era um trem
Usava principalmente os ingleses, mas quem criou foi um francês. E aí é o costume da igreja, tem que usar terno e gravata. Mas é costume. Entendeu? A doutrina ela não muda, como é universal, como ela é divina, é universal, ela também é imutável. O costume é temporal, de tempos em tempos vai mudando. Precisa seguir os costumes? Sim, irmão. Sim, nós somos conservadores dos costumes, isso é fato. E é muito bom, é bom que seja assim. Paulo diz, né? É bom que preservemos os bons costumes. Os bons costumes. Mas a doutrina, tá? É imutável, o costume é temporal. A doutrina é a verdade absoluta. Não muda. O costume é uma verdade relativa. Depende do tempo, do lugar, do país, da onde é, do horário, de muitas coisas. Eu vou evangelizar, aleluia, lá no Tribunal de Contas da União ou lá no Colégio Militar. Como é que eu devo ir? Qual a vestimenta que eu devo usar? Um terno, uma gravata e bem bonito para lá. Eu vou evangelizar, irmãos, no dia do jogo, na entrada do Bezerrão ali, como é que eu tenho que ir? A camisa do Gama, tal, com o panfletinho na mão, para que as pessoas cheguem a mim. Sim ou não? Claro que eu não vou evangelizar no carnaval, que ali já é festa da carne, é outra coisa. Mas um jogo de futebol não é adorando nenhum Deus, tá? É diferente. Eu não gosto desse negócio de evangelizar no carnaval, igual muitas igrejas vão. Eu não acho assim, eu não acho ético. Lá tem carnaval dentro da igreja, mas eu não acho ético. Tá errado? Não sei, irmão. Eu não sei. Eu não faria, só isso. Não estou dizendo que está certo ou errado, eu só estou falando que eu não faria. Agora eu vou evangelizar lá na praia, como é que eu tenho que ir, irmão? Chinela havaiana, um bermudão até o joelho, uma camiseta fresquinha, e lá evangelizar o povo da praia. Eu vou de terno e gravata na praia evangelizar? É sério? É sério isso? Você entendeu? Então eu estou falando de quê? Que o costume, ele pode ser uma verdade relativa a respeito de cada lugar, do que você vai fazer. Mas a doutrina, ela é uma verdade absoluta, ela não vai mudar. Ela não vai mudar em tempo nenhum, em hora nenhuma. Tá? Olha aqui, você usa brinco e você usa barba, e aí? O menino me perguntou aqui, o Paulo, você já vai falar para ele. O Paulo me perguntou aqui, pastor, eu vi um crente ali com brinco, com um homem, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu não usaria, mas a Bíblia fala que o servo fiel tem a orelha furada, e aí? O que eu vou brigar com isso? Eu não vou brigar com isso não, irmão, deixa ele, é ele e Deus. Eu não faria, eu tenho vergonha, mas quem não tem vergonha, irmão, se o Espírito Santo não incomoda, irmão, fica tranquilo, se você é crente, lê toda a palavra, faz tudo, o Espírito Santo não te incomodou, eu não acredito que seja pecado não. Me perdoe, mas acredito que não, porque o Espírito Santo, ele avisa do pecado, ele nos confronta. Justamente a esposa do Paulo, daquela primeira esposa dele, sim, eu sei. Ela era vizinha minha, aí eu trabalho de salão, Nossa. aí ela pediu para fazer luz no cabelo dela. Olha aí. Eu fiz luz no cabelo dela. Na época nós congregávamos com o pastor Alex. Ele falou, nós hoje. Ih, eu não duvido não. Eu lembro do Alex. Sabe por que a radicalidade do Alex, irmão? Porque ele foi evangelizado e foi tirado do presídio. Quem prendeu ele foi o pastor Caleb. Era da Polícia Civil. E ele se tornou radical demais porque ele veio de um negócio bem pesado. Eu sei o testemunho do Cabral lá, que você é meu amigo até hoje. Eu sei o testemunho dele. Então ele era bem radical. A esposa dele morreu lá na Igreja do Monte, lá em cima, quando ele pastoreava lá em cima, Solange. Eu tinha pregado lá uns 3 dias antes. E depois ela faleceu. Foi 2 vezes já acontece isso. Deixa eu pregar na sua igreja não, irmão. Eu preguei lá no DVO, no domingo, na segunda-feira a pastora morreu. O Alex também. Deus é bom, né? O pastor Natan, a esposa dele. Aleluia. Ela foi em pastor, o pessoal estava comentando que ela tinha sido arrebatada. Ela morreu no altar, no altar. Pressão, né? Explodiu o coração dela. É igual a irmã Sandra lá no DVO também, foi o coração dela pipocou. Do nada assim, Deus falou, vem. Não fala, Deus fala, vem. Quem é que segura, irmão? Vem pra cá. Só fica a carcaça aqui. O resto vai embora, só a carcaça que fica. Não tem o que fazer, não. Tá? O costume, tá? O dicionarista. Cara, igual esses caras que escrevem dicionário aí, né? Adriano Gamacuri definiu a palavra costume como uso
prática habitual, modo de proceder, característica, particularidade, prática jurídica ou religiosa não escrita, quer dizer, não está na Bíblia e nem nos costumes, mas é uma ética que eles colocam e é necessária, baseada no uso, moda, traje característico ou adequado para aquele lugar, para aquele tempo. É exatamente isso. Então o costume não é algo bíblico. A Bíblia diz o seguinte: o homem tem que se vestir como homem e a mulher como mulher e se portar com decência. Só isso. Não diz que é para usar calça, deixar de usar calça, ficar. Não... É só isso. Fala que tem que se vestir decentemente. Tá? Eu não estou fazendo apologia ao pecado, nada disso não, irmãos. Eu estou ensinando Bíblia. Tá? Se quiser falar alguma coisa, fala. Se quiser achar diferente, ache. Não tem problema nenhum. Mas eu estou ensinando Bíblia. Não deixa não, irmão. Deixa eu chegar de bermudão lá para evangelizar. Entro nada. Entro não, irmão. De jeito nenhum. E outra, vai lá no presídio evangelizar. Você só ainda se for de... Até a cueca tem que ser branca agora, tudo. Chinelo, havaiana, branco. Não pode botar tênis, nada. Tudo branco. Cima e embaixo. Tudo branco. Não entra de outro jeito, não. Então é isso, tá? No Novo Testamento, a palavra mais usada para a doutrina é didática, quer dizer, ensino, né? É ensino. Didática em grego é ensino, que fala exatamente dessa doutrina, de ensinar. Segundo o teólogo Claudionor Correia de Andrade, doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Doutrina, portanto, é o resultado de um ensino teológico adotado por uma denominação ou uma religião. Tá? Classificação das doutrinas bíblicas falando de Deus. Primeiro, a doutrina da salvação, né? Soteriologia, que se chama, nós vamos falar dela. Tá? Sotero quer dizer salvador. Tá? Logia, estudo da salvação. Né? Por isso que quem nasce na Bahia é baiano, quem nasce em Salvador, capital da Bahia, é soteropolitano. Então é por causa de sotero, que é salvação. Eu estava vendo a última aula que eu assisti uma, sim. Falou sobre isso. Sim. Soteropolitano, mas esse é um nome confuso, né? É porque sotero é salvação. Você já pesquisou, né? Você gosta de pesquisar? Já viu lá na internet? Não, é soteropolitano mesmo. Nessa hora eu estava bem pintando, sabe, pastor? E eu estava super... Pintando 7, né, irmã? Você vigia? Eu gosto de ficar pintando 7. Você não pesquisou não, né? Eu vi lá, ficou bonita a casa. Está pintando a casa inteira, isso é benção. Então a doutrina da fé também, né, fala disso, né? Fide, que é fé, né? Faz parte das 5 solas, né? A fé é uma das solas. E a doutrina das coisas futuras, que é escatos, ou escatologia, aquilo que vem no futuro, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Então, é através disso, tá? Deus, isso é uma das doutrinas mais difíceis de você incorporar em algumas denominações. A trindade de Deus. O Deus Trino. A teologia ou a doutrina da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é muito difícil, porque nós temos muitas denominações evangélicas que são chamadas de igrejas, como é que fala? Unicistas. O unicismo quer dizer o seguinte: só existe um Deus e não um trino. Tá? No Antigo Testamento era Deus, depois Jesus e agora o Espírito Santo. Um substituiu o outro. Não. Absolutamente não. De forma nenhuma. Nós temos 3 pessoas em um só Deus. 3 personalidades em um só Deus. Não tem como ser diferente, não. Não tem como ser isso mudar. Pastor, posso perguntar uma coisa? Assim, claro. Assim, pessoal, é claro que eu não fico preocupada com a sexualidade de Deus, porque eu não acho assim, que espírito não tem sexo. Exatamente. Agora o pessoal como tá falando, tem um povo aí, sei lá, não. Que Deus é mulher. Mãe, Deus, mãe. Deus não é homem não, gente. Deus não é mulher também não, pelo amor de Deus. Deus é espírito. Entra na cabeça isso? Deus não é homem, não é mulher. Deus é espírito, pelo amor de Deus. Eu tenho um filme chamado Acabando.
A cabana é uma negona. Desculpa o termo aqui, não é fazer racismo, mas é uma negona que é Deus, uma preta. A palavra americana é preta, se chama de preta. A pessoa negra é preta. Ela é Deus. Nada contra. Deus é preto, Deus é branco, Deus é amarelo, Deus é vermelho. Deus é Deus, Deus é espírito, Deus é homem, Deus é mulher, Deus é menino, Deus é adulto, Deus é espírito, irmãos. Você não pode limitar Deus. Não pode limitar Deus a um sexo, pelo amor de Deus. Pelo amor dele, né? Não dá para limitar Deus. Isso é limitar Deus. Deus é ilimitado. Nós estamos aprendendo isso hoje. Não tem como limitar Deus a nada, irmãos. Para. Que coisa. Então vamos lá. É isso que vocês querem saber? Olha lá o próximo slide. Poxa, Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É Ele. Não é mulher, não é homem, não é nada disso. Ele é sabedoria. Ele é verdade. Antes de haver princípio, Ele é. Deus é o que conhece o amanhã desde ontem. Deus, Ele é. Ele é e pronto, acabou, não tem o que saber. Ele é, olha o que Ele é. Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é sábio, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é verdade. E Ele é caminho. E Ele é suficiente. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Os atributos de Deus é que nós vamos ver dentro da sua existência. A existência de Deus vai mostrar seus atributos, tá? Primeiro, Deus cosmológico, dentro do cosmos. O que é cosmos? Todo o universo, todo o universo, o cosmos, o mundo e o universo é feito e exige uma casa adequada, que a única suficiente é Deus. Deus está além do universo, de tudo como eu falei, e Ele fez todas essas coisas. Essas coisas são inerentes a Ele, são feitas por Ele, subjugadas a Ele, e Ele domina e controla tudo porque Ele fez. Um Deus teológico, quer dizer, teos, palavra grega telos, fim, né? O universo não apenas prova a existência de Deus, tá? Mas indica a existência de um planejador, que fora do universo, fora de tudo, o planejou, como está em Romanos 1, do 18 ao 20. Há um propósito que nós observamos, tá? No universo, que indica a existência de Deus como seu planejador. Até um buraco negro é algo complexo, que suga tudo, que faz as coisas desaparecerem, é muito complexo. E Deus está além disso aí, tá? Antropos, homem, o Deus antropológico. A palavra antropos quer dizer homem, já que o homem é um ser moral, é um ser intelectual, como está dito ali, tá? Deve ser um criador e também que seja moral. E deve ter, né, um criador que seja moral e inteligente, tá? Que seja bem inteligente. E essa natureza moral de Deus traz algumas coisas instintivas dentro da religião que liga o homem a Deus. Primeiro, a consciência vai ligar o homem a Deus. Outro ponto é aquilo que é natural, da natureza. O homem é natural de Deus. Então, se ele é natural de Deus, o espírito volta para Deus. Vai buscar Deus. Vai ter o desejo de Deus. Vai ter o desejo de entender quem é esse Deus. Tá? E dentro disso, nós temos a parte que é a nossa alma. A alma é a sede dos sentimentos de Deus, emocional, dentro do homem, que vai questionar, que vai argumentar, que vai procurar a existência desse Deus. Para que nós possamos, dentro dessa existência, compreender algo concernente a esse Deus, tá? E outra coisa, é a ortodoxia, né? O Deus ontológico. A palavra ontológico quer dizer sempre existiu. É a existência dele, né? O homem tem a ideia inerente de um ser perfeito. Esta é a ideia da natural que mostra esse conceito, né, da existência de Deus. Já que um ser em tudo mais perfeito que não existisse, não seria tão perfeito quanto a um ser perfeito que existisse. É o pensamento do homem. Portanto, visto que essa ideia de existência está contida na ideia de um ser perfeito, esse ser perfeito deve necessariamente existir, porque se não houvesse
perfeição naquele que nos criou, nada que nós vemos, nada que acontece na humanidade pode ter a definição de perfeição. Mas eu posso dizer, o Mateus está ali, ó, é um ser perfeito. Perfeito, Mateus. Você é perfeito diante de Deus. Você é perfeito, irmão, diante de Deus. Cada um de vós é perfeito diante de Deus. Nós não precisamos e não podemos de nada a mais do que aquilo que somos diante de Deus. Deus, ele nos transforma, nos molda e nos faz a perfeição dele. Eu não preciso mudar nada em mim, não. Porque o dia que eu decidi entregar a minha vida para Deus, Deus já transformou a minha vida. Já me deu um coração novo, uma mente igual a de Cristo. Eu já sou transformado completamente. Tá? E aí nós temos alguns atributos de Deus. Eu vou terminar já, tá? 9 horas, até 9h10 eu termino. Primeiro, um atributo que é o atributo incomunicável de Deus. O que é atributo incomunicável, irmãos? Os atributos incomunicáveis de Deus é aquilo que faz com que Deus, aqueles atributos que de Deus eles não vão mudar, nunca. Primeiro, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é, isso não vai mudar nunca. A bondade de Deus, ela é algo que nunca vai mudar, de forma nenhuma. É incomunicável, isso é inegociável. Comunicável quer dizer inegociável, não dá para mudar. Outra, a infinitude de Deus. Dentro da infinitude, Deus não tem um término ou um fim. E nem teve um começo. A minha mente é muito pequena para entender isso. Mas Deus nunca começou e nunca vai terminar. Isso é infinitude, ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para trás quanto para frente. Lá no passado, Deus é infinito, lá no futuro, Deus é infinito. Não tem como terminar. Tá? E essa infinitude é o mesmo que eternidade. Eterno quer dizer, aí não se trata da infinitude, lá do começo, mas se trata daqui para frente. Ele não terá fim. Então, a eternidade, ele é eterno. Jamais terminará. Deus não está sujeito à sucessão do tempo, porque ele criou o próprio tempo. Como é que ele pode ter fim se ele criou o tempo? Ele que fez o tempo, como é que ele vai terminar? Ele está inerente, ele é fora, o tempo está aqui, ele está aqui, ó. Ele não está aqui dentro do tempo igual nós estamos dentro do tempo. Nosso tempo é de 70 até 80, passou disso é fadiga e cansaço, a Bíblia nos dá um limite de 120 anos, mas Deus não, ele criou o tempo. Ele está fora do tempo. E esse Deus que criou o tempo ainda deu 1000 anos para o homem no início. O homem pecou tanto que Deus deu 120 depois. Já baixou um pouco? Eu acho que baixou foi muito. Viu? Ainda tem um pouco aí de vida que deve ser. Eita, glória a Deus. O pastor João, João Rodrigues, ele mora lá na 33 do leste, atrás da Universal ali, embaixo ali, na esquina. Pai do Bidel, do Salles, que corta cabelo ali, dos meninos, ele está com 104. Mas eles fizeram o aniversário de 101 agora, mas ele é 104. Diz que eles tiveram que aumentar a idade dele para ele casar. Aumentaram para 104 para ele casar. Antigamente só registrava os meninos depois de 5, 6 anos de nascido. De que 5, 6, é com 20, 18 para ele servir o exército. O cara tinha 22 anos, registrava ele com 18 para ele servir o exército, e ao contrário também. A vez tinha 16 anos, 17, já era matuto da roça, mas precisava casar e não dava, punha registrar ele com 18, 19, não tinha registro. Registra com 20 anos esse menino, ele tem 16, mas registra com 20, porque ele tem que casar. Era assim que funcionava. Há 100 anos atrás, 80 anos atrás, 90 anos atrás. Então, quer dizer, as pessoas de 100 anos hoje, com certeza não tem 100 anos, tem outra idade. Porque há 100 anos atrás, quando ele nasceu, com certeza não foi registrado no dia que nasceu, de jeito nenhum, nem no ano. E olha lá, mas vamos lá. Então, para a gente correr, tá? A eternidade é o significado de Deus não está sujeito à sucessão do tempo. O problema seria o tempo irreal para Deus? Não. Ele reconhece a continuidade dos acontecimentos, mas todos os acontecimentos passados, presentes e futuros são igualmente vividos por ele. Porque Deus, ele vive um tempo kairos, que é presente, passado e futuro. Kairos é o tempo da infinitude de Deus, o tempo que Deus vive na eternidade. Além desse tempo, esse tempo é o kairos é chamado de o tempo de eternidade de Deus, aonde ele está fora desse tempo agora. Kairos é isso? Kairos é grego, é
É o tempo espiritual. Lá em cima não tem esse. E a imutabilidade de Deus significa que Deus, na natureza prática, ele não muda. Ele não fica velho, não fica novo, não muda, não tem nada disso. É onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É diferente do diabo, que tem muita velocidade. Se o demônio está aqui agora, daqui um segundo ele está no Japão. Ele é rápido para se mover, mas ele não está aqui no Japão ao mesmo tempo. Deus não, Deus está aqui, está lá na lua, no sol, está no mais profundo dos abismos, no mais alto do céu, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É diferente, é bem diferente, tá? Está em todo lugar, em todas as coisas. A onisciência, tá? São atributos incomunicáveis de Deus, tá? Onisciência, onipresença e onipotência, isso aí não muda e o homem não adquire isso aí, tá? A onisciência, Deus conhece todas as coisas, reais e possíveis. Mas ele nos dá a liberdade de mudar a trajetória do caminho, mas não o final dele. A trajetória ele muda. Depende de nós. Eu penso assim, acredito assim, leio assim. Embora tenha outras denominações que pensam um pouco diferente, elas não estão erradas não. Mas eu penso diferente, tá? A onipotência. Deus é onipotente, significa que ele possui todo o poder no céu e na terra. Não tem como nós terminarmos com isso. Atributos incomunicáveis. Semana que vem nós vamos falar dos atributos comunicáveis, que o homem também tem. E esses todos aqui atrás, a imutabilidade, a onipresença, a eternidade, o homem não tem. Unidade, infinitude, o homem não tem. São incomunicáveis, que só Deus tem, mas ninguém tem. Tá? Só Deus tem. Os comunicáveis, justiça, amor, esse Deus tem e o homem também. Então vamos falar dos comunicáveis na próxima semana, amém? E continuar isso aí, que Deus abençoe e guarde. São 21h05. Eu ia até 21h30, mas não vou não. Deixa para a semana que vem, para você não ficar cansado de mim, tá? Mais uma vez me perdoe você de casa, que eu não liguei. A semana que vem eu vou ligar esse fio desse microfone aqui e você vai ter o som aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou colocar, é porque foi tanta coisa hoje, correria, eu nunca me esqueço, mas hoje... Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você que está em casa também, nós vamos concluir o nosso curso de hoje, nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui uma imagem bonitinha para você aí. Essa aqui mesmo, teologia sistemática. Você que está em casa. Deixa eu só ajeitar aqui para nós orarmos juntos. Eu vou colocar a minha imagem aqui. Pronto. Graças a Deus. Irmãos, que a graça do Senhor seja na tua vida. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia, por este momento tão maravilhoso que nós passamos juntos hoje. E semana que vem, perdão. Semana que vem não haverá aula. É dia 13. Na segunda-feira, 13, não haverá aula. Porque é aniversário da minha pastora presidente, o pastor nos convocou. Mas espera aí. Eu vou avisar vocês. Sabe por quê? Porque provavelmente, na semana que vem, eu que vou estar aqui, porque o Rafael vai entrar de férias e eu vou ficar as noites aqui. Então, se eu for ficar a noite aqui, não tem como eu ir no aniversário, que é no dia ímpar. Dia ímpar é dia 13. Então, se eu for ficar aqui, haverá aula. Então, eu vou acertar isso amanhã com tesoureiro aqui, com o pessoal, se eu vou realmente tirar serviço aqui uma noite sim, uma noite não, durante um mês, que é as férias dele. Se eu for, aí eu não posso ir no aniversário, aí eu vou dar aula. Nós vamos ter aula aqui, porque nós temos que continuar essa aula em nome de Jesus, por favor. Tá? Então é bem certo que nós teremos aula semana que vem, desculpe, tá? A informação trocada. Mas aguarde, eu vou colocar lá no grupo, vou falar com você aqui, e aí até quinta-feira eu dou a notícia para nós aqui se vai ter aula ou não. Quarta, quinta-feira, nós vamos saber disso, tá bom? Que Deus abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, Tu és santo, poderoso e maravilhoso, Pai. A Tua presença neste lugar é real e verdadeira. Muito obrigado, Pai, por este estudo, por esta aula que o Senhor colocou em nosso coração. Que nós possamos vencer, sair daqui, Senhor, edificados na Tua presença. Você que está em casa, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus.
nós possamos, Senhor Jesus, através da Tua palavra, da Tua lei, do Teu poder, Senhor Jesus, continuar compreendendo a Tua palavra de vitória. E o Teu nome seja glorificado. Que nós possamos crescer em conhecimento e em sabedoria, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares, Pai. Nos livra do homem mau e da maldade deste mundo. Que nós possamos vencer todas as dificuldades em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Vão na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, viu? E tem aqui o Teologia Sistemática 2, quem puder pegar, pegue. Está aqui o QR Code para pagar, que é a próxima lição que nós vamos fazer daqui 2 semanas. Tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu concluir aqui.